Êxodo, capítulo 10. Então nós estaremos aprendendo e mergulhando nesse mês de novembro na nossa série Minha Família, Meu Bem Maior. Êxodo capítulo 10, nós vamos ler o 21, 22 e 23. Um bom dia com alegria para você que ficou em casa e que está assistindo aí via live, ou depois vai assistir no YouTube, né? Buenos dias, hermanos, Deus te bendiga. Nós somos internacional. Good morning. God bless you, my brother. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Por quantos dias? 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Imagine a escuridão que foi, gente. Ele não enxergava um palmo na frente. Então, aonde eles ficaram, onde eles estavam, eles permaneceram estáticos durante quanto tempo? 3 dias. Porém, entretanto, contudo, todos os filhos de Israel tinham o quê? Luz nas suas habitações, nas suas casas. Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado por podermos começar um novo mês na tua casa, como família da fé. Que o Senhor venha a abrir os olhos do nosso coração, para trazer compreensão, para trazer luz, para que na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos amados, sejam eles os nossos parentes e familiares, na nossa habitação, haja luz, e que essas densas trevas que hoje estão sobre o Egito, que tipifica e aponta para o mundo, não prevaleçam sobre os nossos lares. Que o Senhor nos conceda, como já oramos e cantamos nesta manhã, um mês abençoado por Jesus Cristo, a luz do mundo que ilumina todo o homem, que nós possamos ver e enxergar toda a bondade, todo o amor, toda a generosidade, toda a graça do Senhor sobre as nossas casas e as nossas famílias, e que não seja apenas um mês de ouvir e não viver. Tivemos um mês de outubro de transformação de mentalidade, porque queremos sim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o nosso desejo é viver a vontade de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, viver a vontade de Deus para o nosso casamento e viver a vontade de Deus para a nossa família. Assim te pedimos, agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. O Antigo Testamento, Jesus está escondido. E no Novo Testamento, Jesus foi revelado. E cabe a nós, povo de Deus, como se fossem caçadores de tesouro, buscar a verdade, buscar onde está Cristo, de nós irmos atrás, porque como diz Tiago no capítulo 4, verso 8,
aquele que se aproxima de Deus, Deus também vai se aproximar de nós. E aqui, em Êxodo, no capítulo 10, até antes, né? O 7, o 8 e o 12, a gente vai ver aquela famosa narrativa das 10 pragas de Moisés sobre o Egito. Aquela coisa de ele ir lá e dizer, solta, deixa o meu povo ir. Faraó, não vou deixar, vocês vão continuar aqui e tal, não sei o que. Aí Deus mandava praga, né? Foi sangue no rio, depois foi piolho, foi rã. Foram ao total 10 pragas, ao ponto que no final o Faraó, pelo amor de Deus, saiam da nossa terra. Vão embora, vão para onde o Deus de vocês tem como promessa para vocês, mas nos deixem em paz, senão não vai sobrar ninguém aqui na terra do Egito. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 25, se você quiser abrir comigo, Provérbios 25, 2, fala exatamente essa busca que nós temos que ter dessas coisas que parece que estão escondidas, mas que Deus quer revelar, que Deus quer mostrar para nós. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Bota na NTLH. Só para a gente ter um pouquinho mais de compreensão do que está aqui em Provérbios. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade. Pastor, eu até comecei a ler a Bíblia, mas não entendi, parei de ler. É difícil, como é que a gente vai entender a Bíblia? Tem que fazer curso de teologia, e aí é um monte de nome, um monte de coisa, aí quando vê, meu Deus. Mas mesmo que você no início não entenda e tenha dificuldade, eu quero te incentivar, continue lendo. Não deixe de ler. Continue lendo, porque daqui a pouco ou você vai ouvir uma ministração, ou alguém vai compartilhar, ou você vai ouvir aqui no curso. Eu já tinha lido, agora estou entendendo. E algo que eu faço, sempre que eu vou ler a palavra, não só no sentido para estudar, para ver a mensagem, mas sempre que tiver esse tempo com a Bíblia, o que você vai fazer antes de orar? De ler? Vai orar, vai dizer, Deus, Espírito Santo, abre a minha cabecinha, me dá entendimento, me dá revelação, eu quero enxergar Jesus nesse texto aqui. E aqui nós vemos a penúltima praga, que foi as trevas, aonde Faraó estava com seu coração endurecido, e o povo preso ainda na terra do Egito. E aí Deus falou, Moisés, levanta a mão para o céu. E quando Moisés faz isso, escureceu, não foi assim como é que chama? Um eclipse? Ou quando Jesus estava na cruz, que Deus teve que virar as costas para ele e abandoná-lo lá na cruz, porque ele estava levando os nossos pecados, disse que o dia se transformou em noite. Mas mesmo assim ainda tu consegue enxergar alguma coisa durante a noite, sim ou não? Agora, o que aconteceu aqui foi algo que era quase que palpável, aquelas trevas. Era algo que o pessoal não conseguia enxergar um palmo na frente. E eles caíram num pavor de tal forma que aonde eles estavam ali, eles ficaram durante 3 dias. E o que isso significa para nós hoje em dia? Pastor, mas isso aconteceu lá, na terra do Egito, na época de Moisés, tem a ver conosco hoje. Biblicamente, o Egito aponta para o mundo. Quando eu falo mundo, é a cultura que as pessoas estão vivendo hoje, separadas e distantes de Deus. Nós vivemos hoje um mundo onde a cultura de inversão de valores, a questão daquilo que... Aquilo que era verdade tem... Não, mas peraí, quem disse que isso é verdade? Isso é relativo.
Você acredita que é, mas eu acredito que não. E aí? Eu vou ficar com aquilo que eu acredito que é verdade, não com aquilo que você diz que é verdade. Você está compreendendo? Através de falas, de narrativas, de mudança de cultura, as pessoas estão apresentando novas ideias e nova mentalidade naquilo que, de repente, aquilo que para nós sempre foi verdade, para ele já não é. Ou seja, o mundo, o Egito, está cada vez mais em trevas, onde as pessoas já não conseguem enxergar, não conseguem raciocinar, não conseguem mais construir ideias, porque está escuro. E nessa escuridão vem desinformação, vem desânimo, vem síndrome do pânico, vem injustiça, vem imoralidade, vem doenças, vem opressão, vem um monte de coisa. E que tem deixado as pessoas estagnadas. Elas não vão nem para frente e nem para trás, porque não está enxergando nada. Cara, vamos ficar aqui. E Jesus já dizia que ele era a luz. João 8,18, vamos ler. Para Jesus dizer que ele era a luz, é porque naquela época o pessoal já estava em trevas. E ele falava no sentido espiritual. As pessoas não enxergavam, as pessoas estavam numa escuridão, num breu total. 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto na casa dos egípcios haviam densas trevas, estavam parados, estagnados, nós lemos que na habitação, ou seja, na casa do povo de Deus, que era o povo hebreu naquela época, tinha o quê? Tinha luz. Hoje em dia, quando dá aqueles ventos sul, aquelas tempestades, aqueles tornados que às vezes passa aqui no nosso litoral, deixa a gente sem luz. O povo já fica na agonia: ai meu Deus, perdi o Wi-Fi, perdi a conexão e agora não tem nem mais vela para acender aqui em casa, fica tudo no breu. Já é um desespero. Agora imagina 3 dias sem ver mulher, sem ver filho, sem ver a tua cara, sem ver comida, sem nada, não tinha, era palpável. As trevas eram palpável. Eu pergunto para você, mudou alguma coisa para os dias de hoje? As trevas não continuam sendo palpável? A gente precisa entender que a história, ela sempre vai se repetir, gente. Só vai mudar o nome e o endereço dos personagens. Porque aquilo que um dia foi, vai tornar a ser novamente. Por quê? Porque os princípios são os mesmos. Diga comigo, princípio não muda. E os princípios, obviamente, são as verdades do reino de Deus. Temos falado o ano inteiro sobre o reino. Dá até para escrever um livro. E quando nós não estamos na verdade dos princípios do reino, óbvio, nós não vamos entender nem enxergar um palmo na nossa frente. Por isso que o profeta diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento do quê? Da tecnologia, da ciência, da geopolítica? Não. O conhecimento de Deus. Salmo 119, 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Então como é que o povo andava durante a noite para adiantar a viagem? Eles colocavam uma espécie de lamparina nos pés, nos calçados. Sabe aquela lâmpada de Aladim, algo parecidinho? E botavam na ponta do pé para eles terem uma luz para poder continuar caminhando durante a noite. Aí se não tinha bicho, não tinha buraco, se tinha caminho. Então, Jesus e a sua palavra são luz para o nosso caminho. Então, se nós lemos que na habitação, nas tendas, nas casas do povo de Deus havia luz, mas como, pastor? Que coisa sobrenatural, que mistério é esse? Então, hoje, nós também temos luz na nossa casa. E luz aponta para a esperança. Luz aponta para a clareza. Luz aponta para a vida. Porque Jesus é a luz. Amém? Agora, ele próprio disse, adianta colocar um luzeiro debaixo, um candeeiro debaixo da cama ou debaixo da mesa? Não vai iluminar. Mesma coisa que eu pegar essa lâmpada aqui e botar aqui debaixo do palco. Por que ela está aqui em cima? Para poder iluminar e clarear mais. Então, em qual instante, em qual lugar nós estamos colocando o Senhor Jesus? Abaixo do nosso entendimento, abaixo do nosso achismo, abaixo das nossas emoções, abaixo daquilo que hoje é a cultura do mundo? Ou será que nós estamos colocando ela no seu devido lugar, que é o primeiro da prateleira? O Salmo 127 vai falar algo muito simples, que eu sempre gosto de falar aqui, mas muitas vezes a gente teima em não viver essa escala de prioridades. Salmo 127, verso 1. Olha que interessante. Se o Senhor não edificar, edificar aqui é o verbo de construção. Construir o quê? A casa, o lar. Em vão trabalham os que a constroem, a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o vigia. Você consegue perceber aqui uma escala de prioridade? Primeiro, se o Senhor. Segundo, edificar a casa. Em vão trabalham os que edificam. Deus em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Trabalho em terceiro. E aí as pessoas acham que vão resolver os problemas delas colocando o trabalho em primeiro lugar. E deixam a família de lado. Ou deixo Deus de lado. Não, mas se eu não for atrás, Deus não vai botar comida no meu prato. Então tem que ralar, tem que correr atrás. E nós trazemos esses argumentos. Só que eu quero que você entenda que quem tem fé dá um jeito para viver essa escala. Quem não tem, sempre vai dar justificativa. E aí o que a gente vai correr? O risco de perder a luz dentro do nosso lar. Porque família não é um amontoado de gente morando na mesma casa. Você já viu que todo Big Brother o pau fecha. E é só baixaria. Porque é um monte de gente estranha morando na mesma casa. E pior, ainda estão sendo filmados. E quantas casas e lares que estão só lá um monte de amontoado de gente. É o marido, é a mulher, os filhos, mas que nem se falam. Não dialogam. Não se olham no olho. Algumas gerações atrás, não tinha o tal do celular, da informação veloz que nós temos hoje. Então as pessoas sentavam, conversavam, dialogavam, sabiam como foi o dia. Hoje em dia elas nem
Bota lá no ar. 2 minutos para sair o almoço. Venham almoçar. Aí a mãe come sozinha porque o filho não viu o WhatsApp. Ficou no quarto jogando joguinho. A gente acha engraçado, mas isso tem se tornado uma realidade nas famílias. Ou seja, as densas trevas estão entrando nos lares. Então, se eu não ter essa escala de prioridade, Deus, família e depois o trabalho, ou inverter alguma dessas prioridades, vai dar ruim. E casa, família, não é só o sentido, eu tenho uma boa casa. Então, beleza, tem vidro, tem tijolo, tem cimento, tem reboco, tem uma textura, tem madeira, mas isso não é família. E família é uma construção de valores, de princípios, de deixar um legado. E óbvio que toda casa também tem as suas adversidades e seus problemas. Mas a diferença é que na casa do povo de Deus tem luz. Opa, peraí, isso aqui eu preciso consertar, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui nós precisamos ajustar. Porque a gente enxerga. Agora, quando há trevas, o que eu vou arrumar? O que eu vou consertar? O que eu vou restaurar? O que eu vou ajustar? Não tem como, eu não enxergo. Não tem palavra, não tem valores, não tem reino dos céus. E hoje em dia eu olho para onde a nova geração está indo, eu me apavoro. Porque a desconstrução da identidade de quem elas são em Deus está tão deformada que me assusta. Para onde a humanidade está indo? Eles não enxergam. Por quê? Porque ali as trevas reinam. E nós nesse mês vamos fazer com que dentro da nossa casa a luz esteja acesa, esteja intensa, esteja resplandecendo sobre cada cômodo da nossa casa. Em Lucas 15 a gente vê as parábolas, né? Daquilo que eram os valores que haviam sido perdidos, e numa delas fala sobre a dracma perdida, que a mulher perdeu dentro da sua própria casa. Ela tinha 10, perdeu uma, e diz a Bíblia que ela procurou diligentemente, ou seja, cara, ela foi cirúrgica, ela levantou os móveis, ela passou aspirador, nem tinha naquela época, né, mas varreu, e diz que também tinha falta de luz dentro da casa, ela teve que pegar a candeia, ou seja, a luz daquela época, para iluminar, para ela poder encontrar e achar aquela moeda que havia perdido. Poxa, mas ela tinha 10, perdeu uma, ela ficou com 9, não estava bom? Ela ficou insatisfeita, ela ficou inconforme. Ela disse, não, eu preciso achar. E diz lá a história que quando ela acha aquela moeda perdida, ela ficou tão alegre, mas tão satisfeita, que reuniu as amigas, as vizinhas e fez uma festa. De venham comemorar comigo porque eu achei a moeda que estava perdida e ela foi achada. Ou seja, valores que nós estamos perdendo dentro da nossa própria casa. Às vezes é o valor do diálogo, às vezes é o valor de estar junto. Você que é casado, de repente, já nem dá a mão para passear, quer dizer, nem passeia mais. Beijo de língua, nem sabe mais o que é isso, faz 30 anos que não beija na boca. Está cheio de teia de aranha e paranha aí a língua. E aí o diabo vai pintar a pornografia através de internet para você, e você está lá buscando prazer sozinho. Que é isso? Trevas. Densas, escuridão, que você não enxerga que Deus te deu uma família. Você pode ter sim prazeres maravilhosos e deliciosos, como está lá em Cantares de Salomão. Para você e a tua esposa irem ao céu, verem as estrelas, perder a força da perninha. E eu vou parar por aqui para não contar dinheiro na frente do pobre. Próximo curso de casais eu ia fazer. Por quê? Porque família é bênção de Deus, gente. A tua família é bênção. O diabo quer que você comece a desprezar o teu bem maior que a tua família. Aí você está se
matando, tirando a própria vida para achar que de repente a maior escolha é ter uma casa própria. Mas daqui a pouco tu vai ter a casa própria, não vai ter a família para botar lá dentro. Pelo amor de Deus. Olha a astúcia de Faraó de tentar enganar e roubar o povo de Deus, e isso serve para nós nos dias de hoje. Olha só que coisa. E eu vou terminar por aqui hoje, mas eu quero te deixar essas 3 lições. Êxodo 8, 25 e 26. Faraó quis negociar 3 vezes com Moisés a saída do povo do Egito. Preste atenção. Primeira negociada de Faraó com Moisés para liberar o povo. Olha só o que ele fez. Êxodo 8, 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aonde? Nesta terra. Qual terra, gente? Israel? Muito bem, carioca. No próprio Egito. Respondeu Moisés: Não, nananina, não. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Primeira negociação do Faraó com Moisés. Sirvam a Deus aqui no Egito. E o que isso significa para nós? Sirvam a Deus aqui com a cultura do mundo. Os valores que nós temos, as nossas ideias, nossas ideologias. Deus é amor, então, meu irmão. Quem está me entendendo? Ou nós vivemos os princípios e valores do reino, ou nós vamos viver o valor do império das trevas. Não é o que Paulo falou lá em Colossenses 1,13, vamos ler. Colossenses 1,13. Ele diz que nós somos transportados do império das trevas, escuridão, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Princípios e valores do reino não tem no mundo, gente. Ou nós nos posicionamos para viver o céu na terra, ou esquece. Não tem meio termo, não tem relativismo, é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, é das trevas. Não negociamos, Moisés falou, nós não vamos servir a Deus aqui no Egito, meu filho. Dá uns dias para nós servir e sacrificar para Deus lá, pode ser no deserto, mas aqui nós não temos nada com vocês. E hoje em dia o diabo está flertando com a igreja, dizendo, não, serve a Deus aí, mas traz a cultura do mundo para dentro da igreja. Vocês servem a Deus domingão aqui, mas o resto é pagode, gelada, droga e sexo e rock and roll, e tá tudo certo, vocês vivem na graça. Graça não é sinônimo para pecar, gente. Graça é sinônimo de a gente vencer o pecado, vencer a liberdade para viver uma vida abençoada. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, teu lugar não é no Egito. Segunda negociação de Faraó com Moisés, Êxodo 10, 10 e 11. Olha o que o faraózinho pediu, miserável. De bobo ele não tinha nada. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, aleluias. Deu até um aleluia, Faraó, fariseu. Caso eu vos deixe ir, olha só. E as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vocês, os homens. Ou seja, deixe as crianças aqui no Egito. Vocês podem ir, não tem problema.
mas deixa os pequeninos aqui comigo, aqui, que eu vou cuidar deles na terra do Egito. E servir ao Senhor, porque por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Segundo a negociação do Faraó para Moisés, deixem seus filhos no Egito. Cara, eu vi tanto crente brincando de uma forma inocente, o tal do Halloween na sexta-feira, que eu falava, meu Deus do céu. Ô pastor, o senhor é pregador da graça? Sou, graças a Deus. Mas, se você não tem entendimento, não desce o play para brincar. Ou nós servimos a luz, ou nós servimos as trevas. Meus filhos, quando era época de escola, por mais que a gente sempre procurou botar em escolas que tinham princípios cristãos, mas quando tinha alguma coisa nesse sentido, ficava em casa. Ah, não faz parte da nossa cultura. Ah, mas isso é legalismo, é religiosidade. Não, isso é posicionamento. Meus filhos não vão ficar no Egito. Provérbios não fala, ensina teu filho no caminho de luz que ele deve andar, porque quando ele crescer ele jamais se afastará dele. Quantas vezes eles faziam birra para não vir no culto, gente? Bota a roupa aí. Quer ver? Depois começa a época da caatinga, adolescência. Eles acham que sabem mais que a gente, né? Não é de fedor não, tá, gente? É de adolescente mesmo. A gente chama a época da caatinga. Também, né? Tem que começar a comprar desodorante. E por aí vai, né? Absolvente, por aí vai, né, Rebeca? Me fulminou agora, Rebeca. E se pode botar roupa, vocês vão para a igreja. Até 18 anos, quando você tiver a maioridade, vocês podem escolher a vida que vocês quiserem. Mas enquanto tiver sobre os meus cuidados, vocês vão andar nos valores e princípios que nós andamos, do reino da luz. Depois, aí eles já estão grandinhos, já vão saber o que eles querem, e já vão saber o que é melhor para eles. Faraó, os nossos filhos não vão ficar no Egito. Os nossos filhos vão conosco. Papai e mamãe que tem o seu filho pequeno ou vão nascer ainda, não deixe o teu filho no Egito. Amém? Aonde você for, leve eles. Por isso que tudo que a gente faz na Ohana, a gente procura levar todo mundo. Ah, mas carnaval não é retiro para jovem? Não, é para todo mundo. É para jovem, é para casal, é para velho, é para criança. Aí todo mundo para o retiro de carnaval. Ninguém vai ficar aqui. Alala, oh, oh. Vamos ficar. Louve, Senhor. Não vão ficar no Egito. Quem está me entendendo? Só que ele é tão danadinho que aí ele tentou uma terceira para ver se Moisés caía. Então a primeira ele tentou fazer o povo de Deus servir no Egito. Segundo, para deixar os filhos no Egito. E o terceiro, Êxodo 10, verso 10 e 11. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, aleluia. Caso eu vos deixe ir, eu repeti aqui, não é o... é um pouquinho depois, falha nossa na hora de eu digitar aqui, mas peraí que nós já vamos achar ele já. Pior que estava no meu celular aqui. Mas é no 10 também. Vinte e 4. e 25. Êxodo 10. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente, o quê?
vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças. Não quer deixar? Leva também, mas deixa o gado aqui, deixa. Podem ir, deixa os boizinhos aqui comigo. As crianças vão com você. Respondeu Moisés, verso 25. Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos, o quê? Irão conosco. Nenhuma unhinha. Ó, tá bíblico aqui o teu salão. Porque deles havemos de tomar, para o quê? Servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Terceira tentativa de Faraó. Vão, leve as crianças, não tem problema, mas deixa os gados aqui. Ou seja, seus recursos, deixa no mundo. Não use os teus recursos para o reino. Não use os teus recursos para abençoar pessoas. Deixa no mundo. Você já percebeu que quando você veio para a igreja, o pessoal ficou indignado contigo? Quando tu estava no mundo, na prostituição, na maconha, na cocaína. Ninguém... Que? Agora está na igreja? Está aí dando dinheiro lá? Ué, agora começou a se preocupar por quê? Ele já até sabe, né? Está aí dando dízimo. É assim ou não é, gente? Nunca se preocuparam. Quando estão se preocupando com o que eu faço com o meu dinheiro. Quando eu dava para o Marlboro, quando eu dava para o baseado, quando eu dava para cocaína, para cachaça, ninguém se... Quando tinha o futebol, não estou dizendo que é o meu caso, tá? Porque eu nunca fui, mas... É praxe da turma que joga bola. Não estou dizendo, não, vai deixar o teu marido mais jogar bola. Não é isso, pelo amor de Deus. Nós não vamos ficar no Egito nem no mundo com o faraó. Mas a cultura do Egito, acabou o futebol, eles vão lá, na casa da luz vermelha, se você me entende. Comum. É comum estar casado, mas ter amante. Egito. O cara ainda mantém amante. Depois morre do coração, não sabe por quê. Porque manter uma casa já é desafio, imagina manter duas. Um maluco. Por isso que Provérbios fala que o cara que está em adultério, ele está fora de si. Então, olha a perspicácia do faraó. Dízimo, oferta. Não, cara, deixa aqui no mundo. Gasta contigo, rapaz. Dinheiro é teu, tu que suou, tu que trabalhou, rapaz, vai levar para a igreja. Pastor andar de carro novo, tá maluco? Pastor viajando para o Nordeste, nada. Esse dinheiro é teu, deixa aqui no Egito, eu vou guardar para ti, pode ir lá servir a Deus, mas o teu recurso deixa comigo aqui. Que silêncio, meu Deus do céu. Eu estou te pregando Bíblia. Deus falou, tragam para a casa do tesouro seus dízimos e as suas ofertas. Dízimo e oferta não negociamos, é de Deus. Nós devolvemos para Ele com amor, com paixão, com alegria, com generosidade, com gratidão, porque nós sabemos quem é Deus na nossa vida. Não vai ficar no mundo. O diabo não vai nos roubar. Você entendeu? Então, quando eu vivo os princípios do reino, lá fora, gente, eu não sou profeta de caos não, viu? Mas lá fora no Egito, as trevas vão continuar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqui dentro da nossa casa vai continuar tendo luz. Vai continuar tendo revelação, paz, saúde, esperança, provisão, recurso. Deus não vai deixar faltar nada na nossa casa. Você crê nisso? Então, é esse o tema que Deus vai trabalhar conosco. Deus vai te confrontar esse mês, gente. A tua família. Você vai ter tempo de qualidade, vai ter reconstrução, vai ter reconciliação, você vai ter que se humilhar e pedir perdão, você vai ter que perdoar quem te ofendeu, você vai se aproximar. Pastor, mas eu estou numa outra fase. Mas Deus tem tempo de luz para você.
Não é à toa que Deus te trouxe num lugar onde o sobrenome do pastor é da luz. Para que você viva na luz. Não é do culto da luz, mas é do Senhor Jesus. Aplauda Ele. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque depois dessa penúltima praga, veio a 10ª. Todo mundo aqui lembra qual foi a 10ª praga? Deus falou, não quer deixar meu povo ir, então vai ter a saideira, como fala o surfista. A morte dos primogênitos. O anjo destruidor vai entrar nas casas. Mas antes de o anjo entrar nas casas, Moisés, Êxodo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si o quê? Um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para o quê? Cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo. Nós somos Rana, vem cá. Chega aqui. Conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, o sacrificará. Quando? No crepúsculo, no final da tarde. Isso aqui te lembra alguma coisa? Quem foi sacrificado numa tarde de sexta-feira? Quem foi derramado sangue? Jesus. E aí você lê em casa que Deus instituiu a Páscoa. E Páscoa a gente sabe que não é chocolate nem coelhinho. A palavra Páscoa vem de passagem, ou seja, o anjo destruidor passou, não entrou, porque tinha o sangue do cordeiro. Hoje, espiritualmente, esse anjo destruidor não passa na nossa casa. Ou melhor, não entra, porque ele vai passar. Diz, rapaz, aqui tem sangue. Vamos pro outro. Por isso que o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente tem visto as densas trevas do Egito, do mundo hoje. A gente viu essa semana cenas de guerra no nosso país. E as pessoas ainda brigam para saber quem que é o bandido e quem que é o mocinho. Mais de 200 jovens. Pastor, mas eram bandidos, mas eram jovens, filhos, filhas. Numa guerra, onde quem perde são as famílias. Porque o faraó continua dizendo, deixa os seus filhos para mim. Você quer ir para a igreja? Vai. Mas deixa o teu filho aqui. Deixa ele no baseadinho, deixa ele aí. Não tem problema. Isso está acontecendo dentro das casas, gente. Debaixo do nosso nariz. E nós estamos dizendo, é normal. Eu não vou aceitar isso. Nem para os teus filhos, nem para os meus. Nem para a próxima geração. Deus quer levantar a gente como faróis de embarcações que estão desgovernadas, dizer, meu Deus, mas será que tem um porto seguro aqui?
Nós vamos dizer: tem salvação. Teu filho tem salvação, teu casamento tem salvação, teus pais têm salvação, teus sobrinhos têm salvação, teu filho tem salvação. Farol, a luz está aqui, é Jesus. Ei, está vindo a luz aqui, tem um nevoeiro, eu não consigo enxergar. Como é? Não, peraí que eu já vou ligar o farol. Pode vir. Aí. Porto seguro. A igreja nos dias atuais tem que ser, para ser porto seguro. Não sei se quando você subiu as escadas hoje você achou que estava chegando num lugar normal. Vou lá na Ohana, só mais um culto de domingo, começar o mês. Eu estava subindo as escadas hoje, e Senhor, obrigado porque eu estou indo para a tua casa com a minha família. Obrigado porque eu estou indo para um ambiente que é do céu aqui na terra. Como eu, sendo tão pequenininho, um Deus criador do universo vai ouvir a minha voz, vai ajudar, vai mandar anjo para Florianópolis, porque a ilha não é da magia. Você sabe por que todo mundo chama a ilha da magia? Não é por causa da beleza, é por causa de lendas. Não, tem muita bruxa. Quem inventou a história ainda foi apenas um marqueteiro. Nunca vi uma bruxa. Até acredito que elas existam. E nem quero fazer caça às bruxas. Mas só para marketing, para dizer, tem coisa misteriosa na ilha. Não, a ilha de Deus, a ilha abençoada, a ilha de luz. Por isso que quando tem sol, você fala: nossa, que dia lindo! Que bom morar nessa ilha, porque é a ilha de Jesus. E quantas famílias que vieram das suas cidades em busca de um recomeço em Florianópolis e tiveram seus casamentos dilacerados, rompidos. De repente foi até o teu caso. Mas Deus tem uma palavra profética sobre a tua vida, que no lugar da tua vergonha, nessa terra de Floripa, Ele vai te dar dupla honra. Tu não vai viver trevas, tu vai viver luz sobre a tua casa. As trevas não vão prevalecer, elas vão ser dissipadas. Porque se nós chegar num quarto escuro e acender nem que seja um fósforo, acabou as trevas. Aquela luzinha do fósforo vai iluminar, por mais que seja pequenininho, mas vai dissipar as trevas. Agora imagine a luz de Jesus, que é muito mais intensa e muito mais forte do que o sol ao meio-dia. Feche os teus olhos. É manhã de nós nos assentarmos à mesa e celebrar a ceia do Senhor e dizer: o anjo da morte não vai entrar na minha casa, porque o sangue do Filho de Deus derramado naquela madeira está sobre a minha vida, está sobre o meu casamento, está sobre os meus filhos. Nós somos família abençoada por Deus. Minha família, meu bem maior. Nossos filhos não foram gerados para calamidades. Nossos filhos são herança bendita, são presentes de Deus. E eles vão muito mais longe do que nós. Eles serão muito melhores do que nós. Eles serão muito mais cheios de graça, de conhecimento, de autoridade, de unção, de poder. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.